Eu fiz direito porque eu fiz clássico e só podia fazer área de humanas. E eu queria fazer jornalismo, mas havia só a Casper Libero. Eu fui na cidade ver como é que era a faculdade. Eu vinha de um colégio de freiras só de meninas a vida toda, desde o jardim da infância. E quando eu vi lá na cidade, no centro da cidade, eram 2, 3 salinhas a faculdade, que era boa, mas, enfim, como estrutura, não parecia faculdade. 2, 3 salinhas pequenas, uma biblioteca que eu tinha mais livro na minha casa do que lá. Aí eu falei, não, isso aqui eu quero entrar numa faculdade, eu quero entrar. E apesar de gostar muito de letras, eu não queria ser professora, os paradoxos da vida, né? E eu fui fazer direito, que era o único que faltava, não sei, que sobrava, não sei. Quando eu entrei na São Francisco, né? E naquela época não era vestibular unificado, era cada faculdade e tal. Eu entrei na São Francisco e comecei a fazer. Do primeiro para o segundo ano, abri o vestibular na ECA. Eu fiz, entrei, e naquela época era possível cursar 2 ao mesmo tempo na USP. Então, fui cursando as 2, a ECA, jornalismo 4 anos, a outra 5, terminei as 2 em 70, no mesmo tempo. Fiz alguns estágios de direito, tenho o registro da OAB e tudo, mas o meu negócio era jornalismo. Completamente distintos, tanto que eu mudava de roupa para ir de um lugar para o outro. Eu ia de manhã, eu ia na São Francisco, e naquela época os meninos eram obrigados a ir de terno e gravata e as meninas de saia, não podia ir de calça de jeito nenhum. E na ECA à tarde, o jornalismo, quando eu entrei, era de manhã e de tarde, depois é que passou para noite e manhã. Na ECA à tarde, liberdade total, aí eu ia até em casa, o trânsito ajudava, né? Ia de ônibus até em casa, no Sumaré, me trocava, ia de ônibus para a ECA e aí com qualquer tipo de roupa. Quando lá na São Francisco nós tentamos, o nosso grupo tentou fazer um movimento contra o uso da saia, né? Indo com calças e umas túnicas, mas os B10 não deixavam entrar, né? Não era tão distinta, porque a São Francisco ela tinha uma movimentação política muito grande. A ECA menos, mas embora acho que a maior parte dos alunos que entraram na ECA, a gente poderia dizer que seriam alunos de esquerda. Na São Francisco nem tanto, mas tinha muita gente contra já a ditadura e tudo mais, as eleições as eleições do centro acadêmico, e a São Francisco, em 68, os alunos tomaram a faculdade e ficaram durante um tempão na faculdade, tiveram que ser desalojados pela polícia. Nós, na ECA, também tentamos fazer a mesma coisa, mas era o barracão, nós tomamos o barracão e começamos a cansar de ficar durante a noite lá guardando o barracão, e foi um movimento assim mais fraco mesmo, né? Agora na São Francisco não. Eu acho que havia muito mais consciência política, talvez comparando, hoje eu conheço um pouco o pessoal de lá, hoje os alunos da São Francisco estão mais assim envolvidos com o sistema capitalista e querer entrar na faculdade para arranjar um bom emprego e ganhar muito dinheiro. A maioria é isso. E na nossa época não, na nossa época o pessoal era muito, nós tivemos vários colegas presos, né? No Lago São Francisco tinha desde assim pessoas já famosas de toda uma posição política, que nem o Goffredo da Silva Teles, que inclusive fez carta aos brasileiros quando foi da abertura, o professor Fábio Comparato, que até hoje, né, é um paladino aí dos direitos de todo mundo, e toda a posição ideológica dele assim muito coerente. E havia outros professores, claro, mais tradicionais, né? Mas o ensino todo, de uma certa maneira, na São Francisco era um ensino ainda muito padronizado, né? Um ensino muito conservador. Aliás, o próprio direito, é
é uma disciplina conservadora, né? Porque se você não cuidar das leis e tal, a tendência mesmo. E já na ECA não, era abertura total, uma ligação muito grande com as artes, né? Quando eu entrei, o primeiro e o segundo ano, nós tínhamos aula, praticamente todas as aulas em conjunto. Havia uma ligação muito grande entre os alunos de todos os cursos, né? Então, nós, do jornalismo, éramos muito próximos dos alunos do cinema, né? Eu sou amiga, até hoje, do Ismael, super colega e tudo. Então, havia essa ligação muito grande e um trânsito muito grande entre cinema e jornalismo, né? Todas as questões da arte, o pessoal do teatro. Vinham os professores que nós tivemos, eram professores, alguns ficavam pouco tempo. Nós tivemos uma professora argentina que era de História da Arte, sensacional, mas ela ficou assim, um semestre só, depois foi embora, e justamente nessa turbulência, 67, 68, né, alguns outros professores que estavam sendo assim processados ou meio discriminados politicamente, e tivemos como uma professora também memorável, que é o nome do centro acadêmico, a Lupe Cotrim, que dava aula de filosofia, né, e que trabalhava com a gente com textos assim altamente explosivos, né. Então era muito diferente entre uma aula que tinha que assinar no livro de presença com o bedel passando, não podia entrar depois que a aula começasse na São Francisco, e a ECA, liberdade total quase. Percebi que o meu espírito não combinava muito com o direito, essa exigência de muita burocracia, né? Quer dizer, muito papel e petição e não sei o quê. Depois a questão dos prazos, né? O nosso sistema jurídico é um dos sistemas mais atrasados, apesar de agora estar tudo informatizado, mas mais atrasados enquanto estrutura, né? Enquanto dinâmica e tal, dos mais emperrados do mundo, nosso sistema jurídico, já era, agora mais ainda. Então eu vi que começar uma ação para conseguir ter algum resultado ali há 3, 4 anos, o meu tempo não era isso, não, eu não podia esperar. O meu tempo era o mais rápido do jornalismo. E fora que isso, de poder escrever, de poder fazer alguma coisa que talvez já pudesse interferir diretamente, porque a nossa geração era muito uma geração assim idealista, né, revolucionária, que queria mudar a sociedade. Então, o jornalismo parecia uma coisa que era mais fácil de atuar, né? Porque às vezes nós sabíamos que determinadas bibliografias os professores não podiam usar, né? Ou filmes, se trazia filmes que eram proibidos pela censura e eram passados para a gente, né? Então, e havia sempre assim, políticos que vinham lá conversar conosco. Isso na São Francisco também acontecia, mas a ECA era mais efervescente, né? Era uma coisa mais forte. O que eu lembro assim bastante também das aulas os próprios prédios, né? Sempre foi uma adaptação. A gente começou no final atrás da reitoria velha, né? E o reitor era justamente o Ugami Silva, que depois ia sair fazer o AI-5, né? E isso em 67, né? E nós fazíamos embaixo manifestações contra o reitor, debaixo da janela dele. Eu acho, assim, da minha lembrança, o reitor até que tinha se encarava, não, a juventude precisa se manifestar e tudo. Não havia nenhuma restrição, não digo isso, não havia nenhum assim cerceamento, falar não, o reitor não pode, chama a polícia, não, bom, primeiro que a polícia não entrava mesmo na universidade, né? Então o reitor não estava querendo assim punir ou perseguir os alunos, era algo assim mais ou menos já não era mais ele o reitor, em 68 na São Francisco, aí sim o reitor acabou tendo que tomar medidas mais drásticas, né? Mas naquele começo, assim, então aí dali nós fomos para um barracão que era do outro lado, era um barracão bem
agora ele acho que já não existe mais, né? Mas era um barracão bem precário, que era do MEC, de negócio de, como é que se chama? Material escolar, umas coisas assim. E nós ficamos lá e tinha uma sala que a gente tinha aula, que tinha uma espécie de piscina no meio, assim, para baixo, não sei, não era adaptada para aula, né? E as cadeiras, as carteiras ficavam ali embaixo, ficavam em cima também, o professor dava aula. Eram uns lugares bem estranhos. E foi esse barracão que nós tomamos em 68. E depois, aí no terceiro ano, nós fomos para esse prédio, que é o prédio agora da administração da ECA, e que, segundo constava, ele tinha sido construído para ser o arquivo morto da USP, né? E por isso que ele tem aqueles elementos vazados e não poderia ser um lugar para ter salas de aula, porque é até perigoso, não tem como sair dali, né? E foi toda essa uma questão de adaptação. E quando eu comecei a dar aula em 72, ainda eu comecei a dar aula nesse prédio principal ali. Mas antes eu já estava trabalhando no jornalismo, na Abril. Eu trabalhei algumas coisas em jornal, fiz uns estágios em jornal. E depois, no último ano, a editora Abril foi fazer uma seleção lá de alunos. E escolheram 3 alunos, eu, uma outra colega chamada Lili Degen e o Carlos Avig, que depois também foi ser professor. E então eu comecei, no fim, nós 3 tínhamos lugares lá para estagiar. O Carlos, ele não quis porque eles ofereceram, nós éramos muito convencidos, claro, né? Primeira turma da ECA, a gente achava que tinha que trabalhar na Realidade ou na Veja, menos que isso não. Eles ofereceram revistas femininas e intervalo de televisão. O Carlos não quis e foi embora, porque eles pediram para que a gente escolhesse. Foi engraçado, eles fizeram uma série de dinâmicas, aí pediram para escolher, vocês escolhem entre si. Aí o Carlos levantou e foi embora, porque ele não aceitou. Não, eu tirei no palitinho com a minha amiga, porque a gente não sabia o que era pior, mas eu resolvi ficar. E aí eu caí com a revista Intervalo, que era uma revista de televisão, é clássica e tal, mas que eu mal, se eu tivesse lido uma ou duas antes de trabalhar lá, era muito, e porque não havia também essa cultura da celebridade que hoje tem, né? Embora já, claro, tinha os artistas famosos. Mas aí eu caí no Intervalo e foi uma das grandes, aqueles passos que a gente faz intuitivamente e que dá certo. Na época ela era uma revista de televisão, mas havia umas matérias bastante interessantes. O próprio Milton Coelho, ele estava antenado com essas questões de educação. A Intervalo publicava uma espécie de simulado para curso de madureza, porque ainda não tinha o vestibular unificado, e eu lembro que eu fui atrás de professores até para ver esses simulados, e era um encarte gratuito, perto dos exames de madureza que eram feitos, e isso, quer dizer, foi uma sacada desse diretor, do Milton, e funcionou muito, né, porque era algo que aí se comprava, se vendia mais revista quando tinha esses encartes. Ele tinha toda uma outra ideia. Depois outros diretores foram da revista, e aí a editora Abril resolveu fazer Intervalo como se fosse transformar numa revista popular de semanal, né, que cobria tudo e cobria também televisão. É uma espécie de uma manchete, parecida com a Ode italiana. Só que eles fizeram meio sem pesquisa, sei lá o quê, e foi uma coisa meio estranha, porque eu, como repórter, eu ia entrevistar um cara do Banco do Brasil, não sei o quê. Aí eles diziam, mas não é revista de televisão? E ao mesmo tempo o público que só queria ver a televisão se incomodava de não encontrar. Desagradou tanto que acabou fechando e não deu certo. Aí eu passei para as revistas femininas. Eu saí da ECA e aí fiquei fazendo... Eu entrei na pós-graduação na Letras e trabalhava na Abril, né? Eu fiquei o ano de 71 inteiro só trabalhando profissionalmente e fazendo a pós-graduação. Aí em 72 que teve uma seleção lá na ECA e ia ser aberto o curso de editoração, precisava de mais professores, eu fui lá
fiz a seleção e comecei a dar aula. O chefe de departamento naquela época era o professor José Marques de Mello. Aí eu comecei a dar aula e dava aula para o curso de editoração e para jornalismo, né? Olha, eu acho que aconteceu mais... Não, tem alguns grandes mestres da ECA, que seria um deles o professor Eduardo Penhuela, e que era uma coisa, vamos dizer, mais, até nem era do jornalismo, né? O professor Virgílio Noia Pinto também foi um professor que, assim, deixou muitas marcas, né? No jornalismo, o professor Freitas Nobre foi o que começou a fazer a Agência Universitária de Notícias, e era um jornalista já e também deputado e tudo, era uma pessoa que já tinha toda uma vivência. Também foi um mestre bastante interessante, né? No caso, o professor Zé Marques, como quando ele chegou lá, ele era muito jovem, né? E vindo de fora, esses outros professores mais velhos, claro que eram mais modelos para nós, né? O professor Zé Marques ainda estava se ambientando aqui. Era um professor bom e tudo, mas estava se ambientando aqui em São Paulo. Os outros professores mais velhos, né? E aí eu tinha também na lembrança esses professores da São Francisco, né, esses grandes aí. Também tem o Inácio da Silva Teles, irmão do outro, do Gofredo, né? E eram as matérias que eu gostava eram mais matérias assim filosóficas, ou que mexiam não tanto com as matérias muito práticas. Há um outro professor também que eu gostei muito, que depois até fiquei amigo, é o Farcas, né, que dava aula de fotografia. Mas eu acho que um dos grandes assim também modelos ou mestres foram os professores da pós-graduação, porque eu fui lá na Letras fazer, e aí eu tive como professor o Antônio Cândido. Aí também é aquela coisa que é covardia, né? Comparar com os outros, e ele é uma pessoa incrível, assim, não só como professor, mas como ser humano, como professor impressionante. E o meu orientador, o João Alexandre Barbosa, que também eu fiquei depois muito amiga. Então esses dois foram, em termos assim do ser professora, como você perguntou, eles me influenciaram muito. Para dar uma ideia, o Antônio Cândido, quando eu fiz todos os cursos dele, eu tinha crédito sobrando, porque a gente sabia que ele ia se aposentar, não sei o que e tal. Então o que ele oferecesse de curso eu fiz, né? Acho que eu fiz 3 disciplinas com ele. E a gente fazia o trabalho final, e o professor Antônio Cândido, eu tenho até hoje isso, ele tinha, e eram muitos alunos, porque, claro, ele era tão famoso, era uma sala de 30, 40 alunos, não era a sala de pós-graduação que normalmente, né, uns 10, 15. Aí ele datilografava uma página inteira de considerações sobre o trabalho. Ele, Antônio Cândido, famoso, não sei o que, se dava esse trabalho, né, de fazer, e assinava. Só isso para mim, aí já...